Olá, boa tarde, como estão todos? Então, hoje nós retomamos as nossas discussões acerca dos direitos sociais. Hoje vamos debater a educação e temos duas convidadas especiais, que são a professora Margarete Módica, psicopedagoga, assistente social, servidora do município de Maricá. Tudo bom, professora Margarete? Tudo jóia, meu amor. Muito obrigada pelo convite. Tá ótimo. E a nossa segunda convidada é a Mariângela Fernandes, especialista em educação, diretora da UMEI, Ângela Fernandes, funcionária, no caso, servidora pública do município de Niterói. Tudo bom, Mariângela Fernandes? Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Margarete. Minhas duas amigas queridas. Um domingo para vocês. Estamos aqui para fazer um bom debate hoje. Que ótimo. Boa tarde, Maria. Então, bom te ver. Bem, vamos. Hoje o foco é a educação. Deixa eu ajeitar a câmera aqui, porque sempre dá um probleminha. Hoje o nosso foco é a educação. E na Constituição nós temos que o artigo 212, ele prima por prever que a educação, os recursos da educação deveriam ser regulamentados. Então, através do artigo 212, foi regulamentado a utilização do Fundeb, correto? Nós temos o artigo 212 da Constituição. A Constituição do Brasil é do ano de 1988, e se nós analisarmos o artigo 212, que é o que nos interessa, onde ele fala da ordem social, da educação, da cultura e do desporto. Neste artigo 212, nós temos que a União, ela aplicará anualmente nunca menos de 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. De quê? Do imposto. Então, isso é regra que está orientada na Constituição Federal. Corretíssimo? Vamos lá. Então, toda essa receita resultante dos impostos, ela tem que ser aplicada para os entes federativos. Muito bem. O que podemos chamar bastante atenção nessa questão da aplicação dos recursos, às vezes, uma ou outra pessoa me liga e pergunta, Tânia, doutora Tânia, como é que fica? Meu filho não conseguiu vaga na escola, como é que eu posso fazer? Normalmente, a orientação, olha, procura o conselho tutelar, que é um direito universal à educação, procura o direito tutelar, e o conselho tutelar ele vai te encaminhar para a Secretaria de Educação para resolver essa questão. E muitos casos acabam não sendo resolvidos, porque o município ou o estado, muitas vezes, não tem a quantidade de vagas necessárias para suprir a demanda dessa população. Então, quando você pega o artigo 213 da Constituição, a gente tem o quê? A solução para esse caso. Qual é a solução? O município não tem vaga, o estado não tem vaga? Então, vamos ajuizar uma ação. Ajuiza-se uma ação para garantir o direito dessa criança, ou jovem ou adolescente, ter direito à universalização da educação. Nós vamos encontrar lá, artigo 213, os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigido às escolas comunitárias, às confessionárias ou filantrópicas, definidas em lei. Parágrafo 1º, nós temos a solução. Os recursos provenientes, se forem insuficientes, se tiver falta de vagas, o que ocorre? Ajuiza-se a ação. Então, o Estado tem que garantir ao cidadão esta vaga. Tá? Eu já ouvi casos de crianças que ficam reclamando, né, os pais, poxa, doutor, esse ano não tem vaga para o meu filho na escola. Então, nós temos essas soluções. Procura-se o conselho tutelar, procura-se o juizado da infância e adolescência para resolver. Não resolveu, ajuiza-se uma ação.
matricula a criança numa escola particular e manda-se a conta para o Estado suprir. Tá certo? Muito bem. Pensando nessa questão, a gente pode ir um pouco mais à frente. No artigo 214, nós temos a questão onde a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação Decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação, tá? Erradicando o analfabetismo, universalizando o atendimento escolar e por aí vai. É pensando nisso que nós convidamos as duas técnicas, né, que são educadoras, tanto do município de Maricá quanto do município de Niterói, para que a gente hoje possa conversar sobre a questão de como está ocorrendo esse ajuste dentro de cada município na questão da pandemia e do pós-pandemia, tá certo? Então, nós montamos um roteiro do que seria interessante para quem está em casa assistindo e saber como cada município está agindo frente ao enfrentamento do Covid, tá bom? Então, nós podemos abrir na seguinte questão. Vai servir para uma ou outra, começando a Margarete, né? Margarete, professora Margarete, quais são as atitudes sendo tomadas agora para manter contato com as famílias, nesse período do isolamento social, onde as crianças foram afastadas? Quais são? Como Maricá está procedendo? Maricá, em primeiro momento, pensou assim, a gente tem um grande problema em Maricá, a gente não tem acesso à internet, né, que é uma realidade do Brasil inteiro, para todas as famílias. Então, a gente está tendo aulas online, tem uma plataforma com aulas online. Só que, pensando nessas crianças que não têm acesso à internet, que as famílias não têm acesso, as escolas montam um kit com conteúdo escolar, com exercícios para todos os alunos, mesmo para aqueles que têm acesso, tá? Com o conteúdo, com o conteúdo programático que deve ser estudado, com todo o programa daquele mês. Quando o pai vai na escola, na data marcada, buscar a cesta básica e a cesta de produtos de limpeza, ele já tira junto esse kit, que é para as crianças fazerem o acompanhamento educacional em casa. Só que Maricá estava tendo um outro problema. Com a crise econômica que o Covid acarretou, nós estávamos tendo muita procura escolar, porque os alunos estavam saindo da escola particular e não poderiam ficar fora da escola, como a lei manda. Então, Maricá abriu a matrícula inteligente novamente, a matrícula inteligente está aberta, foi aberta, na verdade. Os pais se inscreveram, a cada aluno na sua faixa etária ou na sua série, né, conforme vindo a transferência. E agora, do dia 2, né, até o dia 5, Maricá está aberto para aqueles alunos que fizeram a matrícula inteligente, a matrícula nas escolas públicas, para que aquele aluno migre da escola particular para a escola pública. Então, assim, Maricá está atuando em várias frentes, abrindo espaço na escola pública para os alunos oriundos das escolas particulares, né, que a grande maioria é isso, que o pai não tem condição de pagar, dando cesta básica e cesta de limpeza para essas famílias todo mês, e com isso o aluno já leva o kit educacional, para que ele faça o acompanhamento escolar, não fique totalmente desligado da escola. Claro que Maricá tem uma plataforma, né, em que os alunos colocam, que os professores, na verdade, colocam os conteúdos, tem aula, tem tudo, mas a gente sabe que nem todos terão acesso. Então, Maricá está atuando em várias frentes. Tá ótimo. Muito bom saber, né, que nenhuma criança está ficando fora da escola. Importantíssimo. E, então, professora Mariângela, você pode explicar para a gente como o Niterói está fazendo? Se é exemplo de Maricá, ele também está abrindo essa matrícula inteligente? Como está acontecendo? Sabe dizer? Sim, Tânia, olha só, continua a lista, né? A lista é pela internet, os alunos continuam sendo matriculados, alguns estão para a escola, outros não. No meu caso, como é uma escola pequena, eu só tive um aluno que entrou nessa lista, né? Mas tem escolas maiores de ensino fundamental dos anos finais e dos anos iniciais. Nós também estamos com um portal educacional, que também tem atividades lá
de EJA, terceiro e quarto ciclos, educação infantil, com muitos trabalhos de professoras e professores, né, que enviar vídeos com brincadeiras, com contação de histórias. Está muito bonito o portal e muito bem utilizado. E também agora, essa semana que passou e essa agora que vai entrar, está tendo a distribuição também desse material impresso. Em algumas escolas já foi entregue, em outras não. Aqui, a logística não é simples, né? A gente não pode ter aí centenas de pessoas dentro das ruas para ir buscar essas coisas. Mas Niterói também está com um material muito interessante. Inclusive, esse material tem na internet. Minha filha não é mais da rede pública, mas eu baixei esse material e imprimi algumas atividades para ela fazer. E a gente está com a matrícula também. É bom saber. Espera receber a básica. Então, isso é muito importante para quem está assistindo essa live hoje, saber que a escola pública do município de Niterói, então, está atendendo essa demanda de quem ou não está... Nós sabemos que vários pais estão desempregados, não é? Se programaram durante o ano, mas não estão conseguindo manter os filhos na escola pública. Então, Niterói está fazendo o seu papel e abrindo essas vagas para essas crianças. Então, aí, quem está assistindo já é uma notícia de primeira mão, muito importante. Então, tanto Niterói quanto Maricá estão em igualdade, né, de procedimentos. Isso é ótimo. E vocês sabem dizer, por exemplo, essa questão das escolas, caso não cumpram os 200 dias letivos previstos em lei, como é que fica essa questão? Porque nós temos 800 horas aulas obrigatórias, né? É o que manda a legislação para a educação básica. Como é que os municípios vão poder solucionar, caso não cumpram? Vocês têm alguma orientação? Margarete, professora Margarete. Olha só, Tânia, o governo federal, junto ao Ministério da Educação, já tinha decretado, né, o governo federal, o presidente que assinou até, via Ministério da Educação, que não vai ser mais obrigado aos 200 dias letivos, mas vão ter que se cumprir as 800 horas, que é um grande ponto de interrogação aí, né? Como se cumpre essas 800 horas. No dia 13 de maio, o Conselho Nacional de Educação deu um parecer falando sobre as possibilidades, entre outras coisas, mas as possibilidades para cumprir essas 800 horas, como aulas online, estudos dirigidos, pagar depois, né, sábados, domingos, feriados, enfim. Eles deram várias alternativas para o cumprimento dessas 800 horas. O Conselho Nacional de Educação, mas até agora nem o governo federal, através do Ministério da Educação, se pronunciou como vai ser isso. Se as aulas online, se esses estudos dirigidos, vai valer ou não, né? As aulas estão suspensas pelo Conselho Nacional de Educação até o dia 15 de junho, mas o Congresso já colocou em forma de lei mais 60 dias, eu acho que vai até a 27 de julho, então, assim, a gente tem tudo um ponto de interrogação, porque, assim, se o governo federal não se mexe, aqui embaixo, a gente continua fazendo a nossa parte, mas também sem uma legislação que nos dê apoio. Só lembrando uma coisa sobre as vagas, tanto o Estatuto da Criança e Adolescente diz que a criança tem que estar na escola, quanto a Lei 93/94/96, que é a Lei de Diretrizes e Bases, diz que as crianças de 4 anos completos, ou 4 anos que tem até 31 de março, tem que estar na escola. Muitas vezes os pais vão na escola com crianças de 2, 3, 4 anos não completos, que não querendo vaga. Mas a lei não garante essa vaga, só para as pessoas entenderem que a lei é a partir de 4 anos completos, ou 4 anos a 31 de março. Claro, claro. Então, só esclarecendo, porque nós temos um sistema de creches, tá? E tem aqui em Niterói o grade 1, 2, 3, de acordo, vai escalonando de acordo com a idade, correto, professora? Não é isso? Então, a partir de 4 anos é o ensino obrigatório. Isso, então, quando eu falo naquela questão de que pode ajuizar uma ação, só no sentido de que, a partir de 4 anos, tanto é que o pai ou a mãe, ou o responsável, que não tem a criança na escola, ele pode receber, sim, uma intimação através do Conselho Tutelar para que ele responda perante um juiz de direito por que aquela criança não está na escola.
Então, se nós temos essa via de mão dupla, tá? Qual a via de mão dupla? Ah, meu filho não está na escola porque não tem vaga. Ele tem 4 anos. Então, vamos cobrar dos municípios que ou abram vagas, ou esse pai pega-se a criança e matricula numa escola particular. Eu já faria logo isso, como advogada. Matricula-se na escola particular e entra com uma ação, né? Cobrando, excelência, está aqui, ó. O meu filho não pode ficar fora da escola sob pena de eu vou ter que responder, como um pai relapso, pai ou mãe relapsa. Então, já matriculei a escola particular. Agora, eu quero que o município, ele cumpra, ou o Estado, no caso, o município, a sua parte em pagar esse contrato à escola. Repassa para o município, ok? Agora, também a gente soube de vários casos que os pais pedem matrícula, né? Esquecem daquela pré-matrícula e da matrícula, e isso se resolve tranquilamente através do Conselho Tutelar, que vai solicitar ao juizado da infância e adolescência. Tá? Agora, outra pergunta. Então, eu vou fazer essa pergunta para a professora Mariângela. Esses 200 dias, né, de 200 dias, 200 horas, ele conta para o ano letivo? Como é que é? São 800 horas, né? Isso, como a Margarete bem pontuou, ainda está uma interrogação. A gente não sabe ainda como vai resolver, né? Porque na educação infantil a gente tem o horário integral, né? As crianças entram às 8, saem às 17. Será que na volta a gente vai poder continuar com isso? Sim. Depois 17, uma tem grande, banho, você tem pergunta, sono, você tem alimentações. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu responder. A gente já vê algumas redes, né, fora do Brasil retornando, né, e cada uma está retornando de uma maneira diferente. Algumas estão fazendo rodízio, algumas portais de acrílico entre um aluno e outro. Teve um aluno que estava as crianças. Uma asa não pode encostar em outra. Bem lúdico, bem legal. Então, assim, higienização. Entre um turno e outro tem que ter higienização de tudo. Um banheiro, luva, máscara. Eu trabalho com educação infantil, a gente não consegue, no frio, colocar uma criança de 5 anos de casaco o dia inteiro. Imagina com uma máscara. Né? Você é avó, Tânia, você sabe disso. Sei. O frio que for. Não, é que bota com um copinho, né? Imagina uma máscara. Ela pega um copinho, então, assim, colocar são muitas questões, coleguinha, né? Como você vai controlar isso? Pois é muito difícil, realmente. Então, pensando sem o carinho, muito difícil. Porque a gente fica assim, como será a retomada dessas aulas no pós-pandemia, que você está justamente explicando? Vai ser meio complicado. Porque quantas crianças tem numa turma, por exemplo? Quantas crianças numa turma, normalmente? A minha turma de 2 anos tem 16 crianças. 16 crianças. Como você vai conter 16 crianças dentro de uma sala? Ela vai pegar uma madeira, a chupeta, colocar na boca do outro? Vai ser complicado. Tem como, né? É realmente muito difícil. Então, todas essas questões... Então, eu vou fazer agora... Tem seguido os protocolos da saúde. Tá. No caso, o MEI, ela vai até alfabetização, não é isso, professora Mariângela? Lá vocês já alfabetizam a criança. A tua? Não. De 2 a 5 anos. Ah, de 2 a 5 anos. Tá, ok. 2 a 5. Então, qual será o maior desafio que você entende, professora Mariângela? Qual seria o maior desafio a ser enfrentado nesse retorno? Além disso, que você explicou a questão do espaço físico, logística. Você tem mais alguma? A dinâmica do dia a dia, né? Porque a criança, lá na escola, são 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche, jantar. Essa dinâmica de... Não tem como na educação infantil a gente não pegar no colo, não abraçar, entendeu? E os funcionários também, na limpeza, na cozinha, na portaria, mãe e pai que entram para pegar uma informação, precisam de um documento, né? São muitas questões
a gente vem discutindo, a gente está tendo encontros com a secretária municipal de educação, com o presidente da fundação, com a subsecretária, para a gente começar a pensar num retorno, né? Porque nós vamos ter que voltar. Né? E como a gente vai fazer isso? Mas o meu pensamento agora é essa dinâmica, porque a educação infantil ela tem uma dinâmica muito própria. Né? Por exemplo, a minha sala é muito pequena, a sala da direção. Uma sala pequena, dá acomoda, mas é pequena. E as crianças entram o tempo todo e vêm no meu colo. Tia, liga para minha mãe, tia, liga para meu pai. E aí ficam no colo e querem tirar foto comigo, e querem beijar, e querem dar flor, e querem dar presente. É uma dinâmica complicada. Não só dos pequenos, dos maiores também. Adolescentes, gente, se encontra, se abraça, não tem como. Você viu ontem. Mas hoje, no novo dia, eles querem se abraçar, eles querem se tocar, eles querem dividir o lanche, quer passar o celular um para o outro. Então, assim, são questões que a gente tem que pensar muito. Eu acho que a Europa vem mostrando os caminhos, né, já que entraram, né, tiveram a quarentena antes da gente, mas mesmo assim, ainda são umas coisas muito pontuais e, assim, muito específicas, além de pontuais específicas, de cada lugar, de cada tipo de escola está fazendo o seu retorno. Né? Mas, para isso, a gente precisa de espaço físico, de funcionários, né? De pessoal, de gente, e de um caminhar muito com calma, pensando muito cada passo para que a coisa não desande. Entendi. Então, pelo que você explicou, assim, fica bem claro, né, que o município vai ter que fazer um redimensionamento, né, readequar quantidade de alunos por sala, todo o maquinário, funcionários, vai ter que redimensionar, inclusive, essa mão de obra, não é? Porque o trato hoje com a criança vai requerer o quê? Mais funcionários para cuidar, né? E poder dar maior liberdade para eles se diluírem entre mais salas, correto? Então, vamos torcer aí que o prefeito esteja nessa live, não é? A secretária de Educação, o presidente da fundação, e possa levar adiante esse estudo, porque realmente fica muito difícil abrir escola. Essa semana eu vi que na França houve abertura, mas novos casos de Covid. Então, parece que fechou de novo, entendeu? Houve, realmente, tem uma preocupação interna lá na Europa sobre isso. Bem, agora a professora Margarete. Exato. Professora Margarete, você tem uma ideia mais ou menos de como exigir o mesmo aprendizado de crianças que tenham diferentes condições dentro de casa? Como é que vai ser essa... Porque nós sabemos que tem crianças que têm computador, tem outras que não têm, tem outras que têm um pai ou uma mãe que tem mais, vamos dizer, capacidade, ou já tem um segundo grau, e aquela criança que a mãe também precisa trabalhar, como vai ser? Entendeu? Essa dificuldade do aprendizado, como será? A dificuldade de aprendizado, de um modo geral, a gente está dentro da escola, a gente percebe que também tem aqueles pais que a criança está da escola e não tem o acompanhamento em casa durante o dia a dia, né? A grande questão é que a gente vai ter que, quando essas crianças voltarem, fazer um reforço escolar, né? O que a escola está fazendo é o tempo todo um feedback com os pais e com a família, né? Por exemplo, a minha escola e como as outras escolas municipais de Maricá montou um WhatsApp, a gente tem Instagram, a gente tem Facebook, para ter todos os caminhos para ter contato com esses pais. Porque a gente sabe que, por exemplo, muita gente só tem acesso à internet pelas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp. Então, a gente está tendo esse contato com as famílias. E a gente está fazendo, os professores estão fazendo autoavaliações junto com as crianças, nesse primeiro momento, para ver como é que está esse acompanhamento. Porque, assim, com a criança em casa, a gente não tem muita noção do que está acontecendo dentro do lar, né? Como é que está esse movimento. Agora, na volta é que a gente vai poder fazer uma avaliação mais nivelada para ver quem avançou e quem não.
E aí vai ser um divisor de águas. A volta vai ser o grande problema. Por exemplo, você colocou que na França eles voltaram, já 70 escolas já fecharam. Aconteceu a mesma coisa na Coreia. E a Coreia, as crianças são muito mais disciplinadas a usar máscara, porque eles já usam máscara no dia a dia deles. O que acontece? Os dois países são escolas de horário integral. Então, metade do turno ia de manhã e metade do turno ia à tarde. No Brasil, a criança só estuda em meio turno. Então, a gente já tem um problema em relação a isso. Como abrir novas frentes? Porque, por exemplo, em Maricá, uma turma de 5º ano, a minha escola vai da educação infantil, criança de 2 anos, até crianças de 12, 13 anos, que é até o 5º ano. Então, o que acontece? As turmas lá de 5º ano têm 30 alunos. As turmas de educação infantil, pré-1, pré-2, tem 20. Né? Maternal já tem 15 alunos. Aí a gente tem esse problema. Como é que vai ficar o espaço físico? Porque a criança tem que estar 1 metro, não é só 1 metro do lado. Por exemplo, as asinhas funcionam para o lado e para frente. Na frente, a criança tem que estar 1 metro de distância da outra e 1 metro de distância atrás. Então, é um processo muito diferenciado para a escola. E a gente tem um outro problema, por exemplo, a minha escola tem muitas crianças com necessidades especiais. Né? A criança com necessidade especial, ela tem uma característica completamente diferenciada para o acesso. Imagine uma criança com necessidade especial, um autista, ficar com uma máscara. Para ele, aquilo é sufocante, ele não vai querer ficar. Né? Então, a gente tem vários problemas em relação a isso. Uma máscara, uma criança só pode ficar, ou um adulto, de 2 a 3 horas. Então, dentro do período escolar, ele vai ter que trocar a máscara. Na hora da alimentação, ele tira aquela máscara, ele vai usar a mesma máscara de volta. Como vai ser esse processo? Não é só um processo de limpeza. Maricá, a gente tem uma coisa que é importantíssima, que as crianças com necessidade especial têm apoio individual. Então, isso vai ajudar muito para que essa criança com necessidade especial retorne à escola com maior zelo. Mas a gente vai ser o grande desafio. Como equiparar os aprendizados quando voltarem, né? E como esse comportamento coletivo dentro da escola, que vai ser a nossa maior dificuldade, né? Entendi. Tá. Uma outra questão que me chama muita atenção é o seguinte: a Unesco ela fez um chamado para que as instituições elas sigam uma lista, né? Essa lista é assim, por exemplo, nós temos qual é a lista? Preserve empregos e salários dos funcionários, dizendo que a crise não pode ser um pretexto para baixar os padrões e desmerecer direitos trabalhistas. Isso aí a gente está tentando, né? Porque na escola privada é muito difícil que isso seja mantido, não é? Depois, o segundo, essa lista: priorizem a saúde e o bem-estar de professores e alunos em meio ao estresse e à crescente exposição da população global ao coronavírus. Então, estão todos pensando nisso, né? Tem que priorizar o bem-estar de professores e alunos. No terceiro item da lista, diz: deem voz aos professores no processo de planejamento das respostas educacionais, além de oferecer-lhes treinamento adequado para lidar com as circunstâncias. É nesse ponto que eu gostaria que vocês, né, aí cada uma fala como está sendo esse processo dentro de cada município. O professor está tendo voz? O professor está sendo ouvido junto às suas respectivas secretarias de educação para participar desse planejamento? Professora Mariângela, gostaria que respondesse. Niterói foi por 2 caminhos. Primeiro, lançou um edital para os professores, pedagogos, estarem enviando material para o portal. Então, as atividades propostas lá, os vídeos, a contação de história, enfim, foram enviados por professores da rede, tá? De maneira voluntária. Então, o abastecimento do portal tem sido feito pelos professores. E em relação a planejamento interno de escola, toda quarta-feira a gente tem 2 horas e meia de reunião com toda a equipe, de maneira virtual,
para nós irmos já nos comunicando, né, pensando em soluções. E cada escola criou a sua maneira de se comunicar com os pais, com as famílias. Na minha escola, por exemplo, a gente tem uma lista de transmissão pelo WhatsApp. Então, praticamente todo dia, como as crianças estão, como as famílias estão hoje. Ontem e hoje, por exemplo, as famílias mandaram vídeos de crianças brincando, fazendo brincadeiras com a família. Tem criança brincando de boneca, irmãos competindo no canudo, outros brincando de pique-pega. Então, a gente está fazendo assim. E agora nós vamos ter a devolutiva. Os professores vão mandar vídeos brincando para a gente mandar para as crianças. Então, assim, a orientação da Secretaria e da Fundação de Educação é que nós mantenhamos um contato e vejamos de que maneira vai ser mais fácil, não sei se vai existir esse termo, né? Mas mais adequado esse retorno. Tá? Nós estamos sempre nos comunicando e os professores estão dando ideias, estão muito amedrontados também, como todos nós, mas estamos sendo bastante ouvidas. Que ótimo, que ótimo. Professora Margarete, então você também poderia nos informar como está sendo o procedimento em Maricá? Vocês estão tendo liberdade? Como é que está sendo para fazer esse trabalho? Autonomia. Maricá foi completamente democrático nesse quesito. Primeiro porque, assim, não existe cada escola está montando o seu plano de reorganização pedagógica com as características da escola, com os alunos e anos de escolaridade. Então, já começa por aí, não vem de cima para baixo. Então, cada escola está montando o seu plano de reorganização pedagógica. E isso, assim, é fundamental, porque nós estamos montando os projetos que têm a cara da escola. No caso, a minha escola é a Mata Atlântica, né? Então, que é no Recanto de Itaipuaçu. Então, ele tem essa característica. Uma outra questão é a seguinte: cada professor faz o seu planejamento para a sua turma com os exercícios da sua turma. Então, eles botam na plataforma, ela monta a sua aula, bota na plataforma. Então, não é assim, uma aula de 5º ano para toda a rede, não. O aluno do município de Maricá, de 5º ano, vai ter aulas de matemática com o seu professor de matemática, e não com outro professor. Os exercícios, quem mandou para ele foi o professor de matemática dele. Então, ele manda os exercícios para a escola, e a escola, o município deu a estrutura, obviamente, para se produzir os exercícios impressos. Por exemplo, dia 26 de maio foi aniversário de Maricá. Então, um dos projetos foi a cidade de Maricá. Então, os nossos alunos receberam todo o material impresso. Então, eles pintaram bandeira, eles fizeram um desfile cívico, que infelizmente todo ano a gente tem, infelizmente esse ano a gente não teve. Então, as mães filmaram eles desfilando com a bandeira de Maricá, ficou lindo. Então, a gente está colocando todas essas filmagens no Instagram e no Facebook, além da plataforma. Mas é como eu falei, nem todos têm acesso, só tem acesso às redes sociais, né? Então, a gente está fazendo tanto pela plataforma, quanto para o material impresso, quanto com atividades nas redes sociais. Mas lá em Maricá não veio de cima para baixo. Cada escola está montando seu planejamento de reorganização pedagógica e cada professor monta a sua aula dentro desse programa, desse novo plano de reorganização pedagógica nesse momento pandemia. Tá ótimo. Então, uma questão que está me deixando muito assim intrigada é essa questão da logística, né, de voltar, né, o pós-pandemia, como retornar. A gente teria um meio, por exemplo, dessas crianças, ao invés de ficar em sala de aula, ter aulas ao ar livre. Seria possível, dentro da logística, numa escola, tem espaço físico para que essas crianças possam estar ali tendo mais contato, saindo da sala de aula, que nós sabemos que muitas têm ar-condicionado, não é? Como é que vai ser essa questão? Porque vai ficar uma questão insalubre dentro de sala de aula. Então, o ideal não seria aulas no pátio, dias alternados, para que não tenha aglomerações de crianças? Vocês já pensaram numa solução dessa? De levar para a secretaria, se seria possível? Já se pensou já se pensou em só voltar, por exemplo, na educação infantil, só voltar o que for obrigatório, né, esse retorno, não está decidido, é um pensamento. Eu, por exemplo, não tenho muito espaço físico.
né? O meu espaço físico é pequeno. Já se pensou em aulas aos sábados, por exemplo, limpeza de praias, atividades externas, para se contar essas horas. São pensamentos, sim. Se tirar de dentro da sala de aula, eu, por exemplo, acho assim, impossível o integral, né, por conta do sono. Né? Não tem como a gente, né, botar 20 crianças ou 15 que sejam para dormir cada uma num colchonete, porque eles mexem, eles viram, eles querem dormir com a professora. Né? Cada um tem uma maneira de dormir. Então, assim, na educação infantil, as particularidades são muito essas, de a gente não ter esse contato. Mas que é um pensamento, sim, de que haja um rodízio, um dia vão 5 de uma turma, um turno, 5 da outra, no outro turno, e tentar se adequar. Eu tenho esse pensamento, sim. Tá. Então, muitos pais, né, me ligam e conversam. Foi feita até uma enquete na internet. Se começarem as aulas hoje ou no pós-pandemia, você deixaria o seu filho ir para a escola? A maioria diz não, não deixaria. Não, não deixaria. Aí vem a questão, como é? Eu posso ter a minha questão em casa da higiene, eu não sei se a outra pessoa tem higiene, né? Como será? Se vai ter uma contaminação? Então, os pais estão, assim, muito apreensivos, tá? A ideia é não deixar retornar. Uma proposta que eu acho que seria viável, tá? Diante das duas comarcas, né? Os dois municípios, a gente está discutindo essa questão. Será que o prefeito, vocês não poderiam levar para cada prefeito, olha, os pais estão com medo, a gente não sabe como vai ficar, nós temos exemplo dos países, né, no mundo que as crianças voltaram e o vírus está ali de novo, houve o retorno, de talvez manter as crianças em casa e o município ampliar essa bolsa emergencial, que ela, no caso de Niterói, já ampliou até dezembro, né, a bolsa emergencial. No caso de Maricá, eu não sei como está. Professora Margarete, poderia dizer se Maricá também fez essa concessão de ampliar? Tá sem ampliação. Está me ouvindo agora? Estou ouvindo. Olha só, Maricá não tem prazo igual Niterói. Maricá deu fechamento das escolas por prazo indeterminado. Então, ele não disse que vai dar bolsa, vai dar cesta alimentação, o prefeito Fabiano Horta, por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não. Enquanto tiver essa característica, vai ter. Então, lá não tem prazo. Uma outra questão por exemplo, a minha escola ela é enorme. Ela foi inaugurada agora dia 26, ela é quase um quarteirão inteiro. Então, a gente tem muito espaço ao ar livre. Só que tudo vai depender do governo federal. Como o Conselho Nacional de Educação e como o Ministério da Educação vai determinar isso. Quando o pai diz assim, não vou mandar o meu filho para a escola. Mas se o governo federal determinar o retorno às escolas, nós vamos ter um problema para cumprimento da carga horária. Né? Porque aquele aluno que não for à escola, ele vai ganhar falta. A gente vai, por exemplo, lá no município de Maricá, se o aluno tiver 10 faltas consecutivas ou alternadas sem justificativa na escola, a gente tem que encaminhar o conselho tutelar através de FICAI. Então, é uma questão que não só depende do município ou do estado, mas sim do governo federal, o que ele vai determinar. Nós estamos muito soltos em relação a essas questões, porque a gente não vê o Ministério da Educação se posicionando. A gente está à deriva em relação ao Ministério da Educação. O Conselho Nacional de Educação já colocou algumas frentes, mas até agora o Ministério da Educação e o governo federal não assinaram, nem negando, nem afirmando, nem contrapondo, nada. Então, assim, a gente tem que esperar esse posicionamento federal para ser colocado. Porque, por exemplo, eu trabalho com Bolsa Família. O Bolsa Família na escola, o lançamento de pautas e presenças está suspenso até julho, por determinação do governo federal. Então, a gente sabe que as crianças até julho não têm lançamento de falta nem de presença. Mas eles vão dando os passos a passos muito demorado. Então, é uma coisa que a gente tem uma preocupação muito grande em relação até o que se determina na escola. Por exemplo, se a gente tem um rodízio, como você falou, como a Maria Ângela colocou, que eu acho importante, um grupo vai se
segunda, quarta e sexta, e metade da turma vai terça e quinta. Na semana que vem, aquele grupo que foi terça e quinta vai segunda, quarta e sexta. E o outro vai. Beleza. Só que a gente tem um problema. A gente não cumpre as 800 horas, porque aquela criança não está 800 horas na escola. Então, a gente tem um problema sério, porque quem tem que determinar isso é o governo federal. E abrindo um parêntese, que tem a ver com pós-pandemia, que é muito importante, a lei do Fundeb termina esse ano. Então, vai ser votado novamente a nova lei do Fundeb, que é uma coisa importantíssima para 2021. Por quê? Porque querem acabar. O Fundeb tem várias frentes. Tem PDDE, Programa de Dinheiro Direto na Escola, tem o Plano Nacional de Transporte Escolar, tem o Plano Nacional de Alimentação, tem o Plano Nacional do Livro Didático, enfim, tem várias frentes do Fundeb. Se eles terminarem com essas frentes, cortarem essas frentes, a gente vai ter um problema maior lá no futuro. Você imagina a gente retroceder a 15, 16 anos atrás, em que a criança, na maioria das escolas, só tinha macarrão com salsicha para comer, porque não existia um plano nacional de alimentação. Né? Hoje, por exemplo, as crianças ganham um uniforme completo. Né? O uniforme de Maricá é lindo, é maravilhoso. Eu, assim, acho o uniforme uma graça. A criança ganha um kit completo. Imagina, quando eu entrei no município, há quase 20 anos atrás, o pai tinha que comprar a camisa. E era uma dificuldade, porque a gente tem um município pobre que é Maricá, com uma população muito carente. Então, assim, a gente vai ter um desafio além pós-pandemia, que é essa mudança do Fundo Nacional de Educação. Essa nova votação da lei. Como é que vai ficar isso? Pois é. Inclusive, quando você pega para analisar aquela lista da Unesco, né? No quarto item, a Unesco, o que ela fala? Ela fala, coloque a igualdade no centro dos debates. Soluções tecnológicas que assegurem a continuidade do ensino frequentemente exacerbam a desigualdade. Então, se essa força-tarefa internacional de professores pela educação da Unesco, tá? Educação, ela é ou remota, ou remoto ou virtual, tá? Ela só é eficiente quando você dá igualdade. Por exemplo, você vou fazer uma educação remota ou virtual, mas a criança em casa às vezes não tem eletricidade, não tem um ambiente propício para poder estudar, né? Nesse período de Covid, nós sabemos que existem casos de violência contra a mãe, contra a criança. Quer dizer, então, não existe um ambiente também bom para essa criança estudar. Quer dizer, tudo isso vai ter que estar dentro de um contexto para se discutir também. Entendeu? Exigir que essa criança tenha a mesma aprendizagem que uma outra, ter um ambiente tranquilo, vai ser muito difícil. Tá? Então, é uma dessas coisas que eu estou assim, bastante preocupada como a escola vai trabalhar para resolver essa questão. Tá? Então, nós já estamos com 42 minutos. Vou dar para cada uma fazer as considerações finais para nós terminarmos e vou dar um aviso para a próxima live, ok? Então, professora Margarete ou Maria Ângela, e você já resolve. Quem quer falar primeiro para as considerações finais, falando, né, a questão aí que vocês acham importante. Pode ser? Maria Ângela, quer começar? Bom, primeiro, assim, qualquer pessoa que entenda um pouco de educação sabe que não existe educação à distância no ensino básico. Né? É impossível, não dá, não existe. Então, o que está se fazendo hoje em dia é tentar manter as pessoas ali, se vendo, conhecendo, sabe? Porque não tem. Eu estudo por educação à distância, mas eu já estou com 50 anos, eu já vivi. Não tem como. A minha filha tem feito aulas e eu sei que aquilo ali não é educação à distância. A gente tem que partir desse princípio. O que está acontecendo é encontrar as pessoas e tentar manter a cabeça enlouquecida, né? Então, é um desafio, e é um desafio assim, mundial. Né? Não é uma coisa que seja de Niterói, de Maricá, que estão na ponteira aí, né? Estão bem na frente de muitos outros lugares. Os lugares que eu tenho lido estão fazendo mais ou menos com a gente. As nossas duas cidades têm prefeitos muito atuantes, né, estão ali, nós temos bons secretários de educação, são pessoas que estão, por serem redes menores, eu acho que a gente está mais em contato,
né? Eu acho que isso ajuda muito. E, assim, eu acho que é um pensar no dia a dia. Cada dia a gente vai tentar, vai fazer. Acho que é um desafio. As 800 horas são um desafio. Como é que a gente vai fazer isso? Nós temos em Niterói escolas com 1.000 alunos, como Júlia Cortines, o César Portugal Neves aqui na região oceânica. Então, assim, vai ter que ser um dia a dia. A questão dessa conectividade, ela é muito complicada, porque não é só na escola pública, não. Por exemplo, eu tenho uma amiga que tem 5 filhos. Ela não tem 5 computadores em casa. 5 filhos em idade escolar. Então, assim, é tudo muito novo. É tudo muito assim, a gente está na tentativa de erro, porque isso é diferente de greve, isso é diferente de guerra, né? Porque atingiu o mundo inteiro. Mas a gente tem que, cada dia, né, pensar assim, o que pode? Pode, tenta, não pode, retrocede. Entendeu? E que mantenha a saúde física e mental de todo mundo. Nossas crianças que estão isoladas em casa. Eu recebo fotos dos meus alunos de uniforme, perguntando: mãe, hoje tem aula? Mãe, hoje eu vou para a escola? Eu quero ir para a creche. Eu quero ver as tias, estou com saudade. Me mandam um áudio, me mandam um vídeo. Eu fico aqui morrendo de saudade. Eu sou louca para aquelas crianças, elas são minha vida. E a gente agora tem que, sabe, manter a sanidade mental. Acho que o principal é isso. Passando, a gente vai ver o que vai fazer. Tá bom? Ó, mandar um beijo aí para quem está assistindo. Tá bom, beijo. Tá. Professora Margarete, cadê ela? Sumiu da minha tela. E aí, professora, quais são as suas palavras finais desse encontro? Momentinho, porque não está ouvindo a tua voz, professora. O microfone da professora estava inibido. Eu acho que vai ser o grande desafio pós-pandemia, né? Eu acho que as pessoas acham que o desafio está sendo na pandemia, mas a gente que é da área escolar, a gente sabe que o desafio vai ser pós-pandemia. Como receber esses alunos na escola, como manter o ambiente seguro, porque, por exemplo, os profissionais, por eu ser assistente social, a gente acaba sendo também da área de saúde, e a gente tem todo um treinamento para a área de saúde, e a gente sabe que os primeiros a cair são os profissionais da saúde. Então, esses profissionais que são treinados estão caindo, imagina a gente que não tem esse treinamento. Né? Então, vai ser um grande desafio esse, vou retornar à escola. Né? Na minha escola, na minha mata querida, né, nós temos alunos de 2 até 12, 13 anos. Então, como é que vai ser esse movimento pós-pandemia? Uma outra questão que a gente está percebendo é que o município de Maricá e o município de Niterói está dando suporte? Está dando suporte. Só que a gente não tem o suporte e a gente precisa do governo federal. Né? Que é um grande problema. A gente não tem um retorno. A gente está já 2 meses e meio sem aulas e não foi programado nada, não tem um protocolo de volta às aulas, não tem um Conselho Nacional de Educação deu parecer e até agora o Ministério não deu. A gente, enquanto funcionário público, a gente escutar de um ministro da economia, que o funcionário público, que é concursado, que entrou por mérito, está roubando os cofres públicos, é horrível de se ouvir. Então, tem todas essas questões que pontuam a nossa volta. Né? Porque hoje o professor está em casa fazendo a sua aula, se dedicando, mas a luz que está gastando é dele, a internet que está gastando é dele, o material lá, o celular, o computador, o que ele está usando é dele, e isso tem um custo. Quem está arcando com isso é o professor. Então, a gente tem que pensar todas essas questões, porque, assim, se cobra muito hoje do professor. O professor está sendo cobrado o tempo todo, ele tem que gravar vídeo, ele tem que saber mexer no sistema, ele tem que fazer atividade online, tanto da rede pública quanto da rede particular até mais. Ele está sendo cobrado. Só que ninguém vê que ele está gastando luz da casa dele, ele está gastando a internet dele. Muitos professores, mesmo das redes, graças a Deus, as nossas redes, está em dia, mas a gente sabe que tem professor da rede. O governador já disse à rede estadual que a partir de agosto não terá mais salário. Então, assim, passou um custo para o professor, né? Até da rede particular tem professores que estão sem salário, e
e uma cobrança enorme em cima dos professores. Então, assim, pós-pandemia vai ser um desafio mútuo, tanto para as crianças, quanto para os professores, quanto para as famílias. Como será esse retorno? E se esse retorno não vai ter uma segunda onda, porque é o que a gente está vendo na China e em outros países, está tendo a segunda onda de Covid. Então, é assim, o retorno vai ter que ser muito bem pensado e repensado para a gente não colocar vidas em riscos. Tá bom, professor. Eu também penso da mesma forma. Eu acho que as autoridades públicas, os governos, têm que analisar com muito cuidado, muita cautela, essa questão do retorno às aulas, porque, como você disse, uma nova onda pode vir e essa nova onda pode ser muito ruim, entendeu? A gente está hoje no isolamento social, nesse isolamento, todos estão assim, não vamos dizer, todos ficamos em pânico? Claro, ficamos em pânico, mas retorna. E aí? O que pode acontecer? Eu acho que a gente ainda não tem uma estrutura de saúde, de transportes, tudo muda. Inclusive, deve mudar muita lei. A gente está apostando que, com tudo isso, novas leis surjam, o regramento em volta da educação há de ser pensado. Dimensionamento, espaço, essa logística toda para você manter um aluno na escola. Ar-condicionado central, nem pensar, janelas abertas. Nós estamos num país tropical, e como fica? Vai ter que pensar tudo isso. Enfim, vamos terminar por hoje. Convido os nossos ouvintes, telespectadores, que domingo que vem possam estar de novo conosco às 17 horas, aqui no canal do Facebook e do YouTube. Muito obrigada às duas convidadas e um resto de noite para vocês. Um beijo para todos, um abraço. Fiquem com Deus.